Olá, amigos seguidores do canal CISO Sudamérica. Buenas noites a todos, como estão? Espero que todos estejam bem, que haya passado um bom dia de hoje, de dia viernes, um dia maravilhoso, com muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade. Tá bem, amigos seguidores? Ligamos lá o vídeo de la noite de hoje, de dia viernes, hoje dia 3 de julho de 2026. Vamos falar de los hechos que se passaram em final de la manhã de hoje, de dia viernes, em la tarde e início de la noite de hoje, de dia viernes também. Bueno, vamos a hablar de los sismos, donde hablaremos que abaixo de 100 km de profundidade significa cerca de la Terra, abaixo de 100 km de profundidade. Arriba de 100 km de profundidade, lejos de la Terra, abaixo de 4.0 na escala Richter, leve movimento, pequeno movimento. Arriba de 4.0 na escala Richter, sismo de movimento em la Terra, tá bem? De profundidade cerca de la Terra. Bueno, vamos iniciar então. Argentina, 3.12 na escala Richter, a 122 km de profundidade, às 10h52 da manhã de hoje. Depois Chile, 3.5 na escala Richter, a 106 km de profundidade, às 10h05 da manhã de hoje. Depois Argentina, 4.3 na escala Richter, a 108 km de profundidade, às 1h03 da tarde de hoje. Então, este sismo de Argentina 4.3 sentiu movimento, mesmo sendo lejos de la Terra. Argentina, 3.12 na escala Richter, a 92 km de profundidade, às 1h14 da tarde de hoje. Depois Argentina, 3.2 novamente, a 129 km de profundidade, às 12h29 da tarde de hoje. Depois Chile, 3.7 na escala Richter, a 24 km de profundidade, às 1h55 da tarde de hoje. Depois Peru, 4.0 na escala Richter, a 146 km de profundidade, às 1h35 da tarde de hoje, sentindo leve movimento, pois foi lejos de la Terra. Depois Chile, 3.0 na escala Richter, a 132 km de profundidade, às 3h47 da tarde de hoje. Novamente Chile, 3.5 na escala Richter, a 28 km de profundidade, às 3h48 da tarde de hoje. Depois Argentina, 3.0 na escala Richter, a 155 km de profundidade, às 5h54 da tarde de hoje. Depois Chile, 3.9 na escala Richter, a 32 km de profundidade, às 5h09 da tarde de hoje. Depois Chile, 3.5 na escala Richter, a 31 km de profundidade, às 5h16 da tarde de hoje. Depois Peru, 3.8 na escala Richter, a 18 km de profundidade, às 4h24 da tarde de hoje. Depois Argentina, 3.1 a 16 km de profundidade, às 7h55 da noite de hoje. Novamente Argentina, 3.5 na escala Richter, a 119 km de profundidade, às 8h43 da noite de hoje. Depois Argentina novamente, 3.4 na escala Richter, a 23 km de profundidade, às 8h44 da noite de hoje. Novamente Argentina, 3.12 na escala Richter, a 115 km de profundidade, às 8h48 da noite de hoje. Depois Chile, 3.5 na escala Richter, a 29 km de profundidade, às 7h40 da noite de hoje. E finalizando o vídeo de hoje da noite de dia viernes 3 de julho de 2026, vídeo de la noite, Argentina 2.7 na escala Richter, a 92 km de profundidade, às 9h52 da noite de hoje. Tá bem, amigos seguidores? Não se olvide de dar seu like,
envie-as para seus amigos, vizinhos, familiares e grupos do WhatsApp, tá bem? Amanhã pela manhã regressaremos com um novo vídeo de los hechos que se passarem hasta final de la noite de hoje, de dia viernes, em la madrugada de sábado e pela manhã de sábado hasta o momento de lo vídeo, tá bem? Tenham todos uma boa noite, uma noite maravilhosa de viernes e um amanhecer muito bueno e maravilhoso também amanhã de sábado, tá bem? Tenham todos uma boa noite, um bom descanso e hasta amanhã. Tchau, tchau.